Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao canal LabWeb. E nesse vídeo eu vou estar explicando para vocês a respeito do código de barras, tá? Utilizando aí a fonte CodeAn13. Então eu já tinha gravado um vídeo que eu estou explicando como que faz para a gente usar a fonte, tá? Então você tem a numeração, você manda aqui converter, tá? no conversor, e ele vai gerar essa numeração, tá? Então esse vídeo aqui ele é específico como que você chega nessa numeração aqui. Então pessoal, como que funciona a questão da numeração? Se a gente pegar a fonte CodeAn13, tá? Eu vou digitar aqui qualquer coisa, tá? E eu vou colocar aqui a fonte lá, escolher ela para vocês entenderem como é que funciona, CodeAn13. Eu estou aumentando isso daqui, tá? Então pessoal, eu vou explicar para vocês como que funciona aí a parte das tabelas, tá? Para vocês entenderem o funcionamento. Então a fonte AN13, tá? CodeAn13 que a gente tem aqui, eu vou bater apenas os números para vocês entenderem. Então tem aqui ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tá? Então eu digitei exatamente os números e vocês podem perceber que ele está exatamente o número com a barrinha. Então se a gente for pegar aqui um código, tá? Eu tenho um código aqui para vocês entenderem, vocês vão perceber que é exatamente esse dígito aqui, ó, tá vendo? É o início do código. Então o início do código você vai bater ele exatamente o número direto. Então se fosse um código que começasse, por exemplo, 789, você ia bater direto o número 7. Se a gente for pegar outra sequência de caracteres, agora eu vou trabalhar com letras em maiúsculo e eu tenho aqui ó, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, tá? Então eu tenho essa numeração e se a gente for ver, agora eu vou digitar em minúsculos, eu tenho aqui A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, tá? Então vocês podem perceber que aqui ó, o número 0, tá? Aqui eu digitei com dígitos, tá? Ou seja, com número. Aqui eu digitei com a letra A em maiúsculo e aqui eu digitei com a letra A em minúsculo. Então vocês podem perceber que o código é diferente, tá? Então a gente tem 3 tipos de caracteres. Então vamos ver, pessoal, como que a gente iria digitar, montar um código de barras utilizando essas tabelas aqui, tá? Eu vou colocar aqui eu tenho um código de barras aqui que é de uma caixinha de mentos, tá? E vou mostrar para vocês como é que funciona. Então eu tenho aqui ó, 7, 8, 9, 5, 1, 4, 4, 6, 0, 5, 3, 3, 3. Então, como que ele vai funcionar aqui a questão do código de barras, tá? Eu tenho essa numeração aqui, que é a numeração do meu código, tá? E ele está falando aqui para mim que o primeiro dígito, tá? Ele é sempre a numeração direta. Então, nesse caso aqui, como é 7, eu vou repetir exatamente o número 7. Só que a próxima sequência aqui que eu teria, no caso, 6 dígitos, tá? Então, aqui no caso, ele vai pegar aqui, ó, 8, 9, 5, 1, 4, 4. Eu vou ter que ver, a partir desse primeiro dígito, aonde que ele está aqui na tabela 1. Então, ele está falando aqui, ó, dígito 7, a sequência é essa, tá vendo? Ó, AB, AB, AB. Então, seria exatamente isso daqui, ó. AB, 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 tudo bem? E daí depois o restante, tá? Que seria aqui no caso eu tenho ó, mais 6 dígitos, daí eu vou bater eles todos da coluna C, tá? Então isso aqui seria a regra para a gente bater o código de barras. Então vamos ver aqui agora pela tabela 2, tá? Então, o primeiro dígito eu já tenho, daí agora ele está falando o quê? Ó, que é o dígito 8 da coluna A. Então, vem aqui na tabela 2, eu pego aqui, quem que é o dígito 8? É o, aqui ó, é a letra I. Então, aqui eu substituiria pela letra I em maiúsculo. Depois eu tenho aqui, ó, o 9 da coluna B. Então, viria aqui, ó, 9 da coluna B é a letra T. Pode digitar errado, T, maiúsculo. Depois ele está falando aqui, ó, que é o número 5 da coluna A, então tem aqui ó, 5 da coluna A, que é a letra F. Depois eu tenho o número 1 da coluna B, então viria aqui ó, 1 da coluna B, que é a letra L. Depois eu tenho o dígito 4 da coluna A.
Então vem aqui, ó, 4 da coluna A é a letra E. E depois eu vou ter mais um dígito 4 da coluna B. Então vem aqui, ó, dígito 4 da coluna B é a letra O. Tá? Então a sequência seria isso. Então quer dizer, eu olho qual que é o número que eu quero de qual das duas tabelas que eu vou usar. Então a primeira parte, os 6 primeiros dígitos, a gente pega dessas duas tabelas aqui. Tá? E o restante dele pega da coluna C. Então teria aqui seria essa outra parte aqui, ó, 605333. Então tem aqui o 6 da coluna C é a letra G em minúsculo. Depois ele está falando que eu preciso ali um 0 é o A, o 5 é o F, e daí eu tenho aqui, ó, 3 números 3, que daí aqui seria o D. Então seria isso aqui, ó, D, D e D, tá? Só que além disso, para o código funcionar, a gente tem que reparar que o código de barras, ele tem essa barra aqui, ó, no meio e mais essa outra barra no final. Então você pode perceber, ó, é como se eu tivesse duas barras duplas no início com um número, daí eu tenho mais duas barras duplas aqui no meio e mais duas barras duplas no final. E o que ele pede para eu digitar, olha só, aqui no meio é um asterisco e no final é um sinal de mais. Então eu viria aqui no meio, coloco o asterisco, e aqui no final eu coloco um sinal de mais, tá? A regra seria essa daqui. A partir do momento que eu cheguei nesse código aqui, daí o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou mudar a fonte para Codian 13, ó, e daí ele já converteu, ó, ele já mostrou para mim o código de barras, tá? Então esse seria o código de barras correto que eu teria aqui, tá? Só que o que acontece? Vocês perceberam que é meio complicado toda vez você pegar e ficar procurando aqui a numeração. Para isso que a gente tem um conversor. Então vamos até dar uma olhada se o código de barras está certo, né? Que eu fiz a conversão, que às vezes de repente eu acabei errando alguma coisa aqui, ó. Então eu tenho aqui a numeração, tá? Esse aqui foi o código que eu digitei. Eu tô dando um Ctrl C, tô vindo aqui no meu conversor e eu dei um Ctrl V, ó, e mandei converter. Então olha só, ele mostrou para mim a sequência, então ele já fez toda aquela conversão, tá? Tô dando um Ctrl C novamente e agora eu vou pegar aqui, ó, essa sequência, ó, colei e eu vou mudar aqui ele para Codian 13 e estou copiando aqui também, ó. Vamos ver se o código do barras está exatamente igual. Olha só, estou arrastando os dois aqui, ó, para a gente comparar. Então olha só, ó, eu tava na dúvida lá se eu tinha cometido algum erro, ó, mas está certinho, tá vendo? Você pode perceber, ó, que o desenho do número que eu peguei lá, né, convertido, ele está exatamente igual. Então a sequência seria essa, tá? Esse é o processo aí das tabelas que a gente tem. Então você pode perceber que sempre da primeira parte, né, só reexplicando novamente, você encontra pelo dígito, você vai encontrar a sequência. Então, que nem no caso a gente está usando AB, 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 porque o primeiro dígito é número 7. Se fosse de repente 9, eu já iria usar essa outra sequência aqui, ó, A, B, B, A, B, A, tá? Daí a gente basta achar pelo número aonde que ele está na tabela, ou seja, na sequência que a gente tem. Então eu vou trabalhar com a coluna A e a coluna B e depois a gente tem a coluna C, tá? Então isso aqui é apenas para vocês entenderem aí o funcionamento, tá? Como é que funciona. Mas vocês viram que pelo conversor é muito mais rápido, tá? Inclusive que ele já faz até o cálculo aqui do dígito verificador, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, tá? Esse arquivo aqui, tá? Deixa eu apagar essas coisas aqui. Esse arquivo, então, ele está explicando aqui como você faz para trabalhar com o conversor, que é praticamente a mesma explicação que ele tem aqui na tela do conversor direto. E na coluna, na página 2, correção, ele tem aqui, tá mostrando aqui a questão das tabelas, tá? Se vocês quiserem. Esse arquivo aqui, ele vai estar para download lá no meu site, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.